Todos os anos, milhares de cidades brasileiras sofrem com o aumento do número de casos de dengue. Os meses mais quentes e mais chuvosos do ano são particularmente perigosos, devido ao grande número da população do mosquito transmissor da doença. Por esse motivo, é sempre importante se prevenir, para evitar surtos da doença, que surto da doença ocorra. A Prefeitura de uma cidade fez um levantamento sobre o número de casos registrados nos últimos 6 meses, nos 5 bairros mais carentes da cidade, e decidiu que intensificará as campanhas de prevenção e erradicação do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue. A tabela a seguir traz um registro do número de casos dos últimos 6 meses em cada um dos bairros. O critério utilizado para escolher o bairro que receberá a visita dos agentes com prioridade foi o seguinte: calcula-se, olha aí, olha lá o algoritmo aqui, né? Calcula-se a média dos números de casos no primeiro trimestre da pesquisa e depois a média do número de casos no segundo trimestre da pesquisa. A pesquisa tem 6 meses, tu vai dividir em 2 etapas, né? Calcular essas 2 médias. O bairro que aumentar maior aumento percentual entre essas 2 médias é aquele que receberá a visita. Baseando nesse critério e nos dados apresentados na tabela, qual será o bairro que receberá a visita dos agentes com prioridade. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Ele quer que eu encontre o maior aumento percentual das médias, né? Tipo assim, eu vou calcular a média desses 3 primeiros, vou calcular a média desses 3 últimos, e aí ver qual foi o aumento percentual de uma média para outra. E onde der essa maior média é o que eu quero. Só que assim, se eu encontrar a maior soma, eu também tenho a maior média, né? Então assim, o percentual que aumentar na soma é o mesmo percentual que vai aumentar na média, já que são 3 meses no começo e 3 meses no final, né? É como se eu tivesse assim, ó, para calcular a média, a primeira média eu faço, só pegar aqui uma ideia. Eu pego a soma do primeiro trimestre e divido por 3. Para pegar a média no segundo, eu pego a soma do segundo trimestre e divido por 3. Quando eu for comparar os dois para saber qual é o aumento percentual, ó, não importa eu ter dividido por 3 ou não. Então, se eu pegar a soma do primeiro e a soma do segundo trimestre e verificar qual soma teve o maior aumento percentual, eu também tenho o maior aumento percentual da média. E aí eu começo economizando tempo aqui, já na maneira de resolver, né? Aí, ó, eu vou colocar assim, então, soma 1, que é do primeiro trimestre, e soma 2, vou colocar aqui, e soma 2. E vou começar a pensar nessas somas. Aquele que teve maior aumento da soma, ele também vai ter maior aumento da média. Tudo bem? Maior aumento da soma é o maior aumento da média. Bora somar os 3 primeiros aqui, ó. 50 mais 70 dá 120, com 60 é 180. Então aqui começa com 180. Aqui, ó, 80 com 70 é 150, com 90, 240. Beleza, deixa aqui. Agora o próximo, ó, 300, 450. Aqui tem uma curiosidade nesse segundo, ó. Na primeira soma deu 450, na segunda deu 150. Então, esse cara foi diminuir a média. Como ele foi diminuir a média, ele não conta que eu quero escolher o maior, que aumentou mais, né? E ele foi reduzir, então ele não vai contar, né? Esse aqui, ó, ele é 140. Vou botar assim, ó, 150 com 150. Não sei se você vai entender o que eu tô fazendo aqui, ó, mas bora lá, faz devagar. Tu conta como se fosse 150 e depois tira o que tu excedeu. Acho que vai mais rápido. Então tu tem 450. 449, 446, 444. Então aqui é 444. Só que aí acontece o mesmo fenômeno aqui, ó, dá 300. Então ele foi reduzir também. Então esse bairro aqui também está descartado, que ele foi reduzir. Esse outro aqui, ó, 205 com 25 dá 230, 330, né? 330. Aqui dá 150, 280,
280 com 20 dá 300, 320, 420. Ó, aqui aumentou, então aqui não está descartado. Jazinho eu vejo que aumentou mais. E esse aqui, 120, 180. E aqui dá 65, 71, 81 e foi reduzir, né? Então nem conta, nem para terminar essa conta. Então basicamente eu tenho que comparar o quanto que aumentou daqui para cá e o quanto que aumentou daqui para cá e verificar. Para fazer isso eu posso fazer comparando os fatores de correção, né? Por exemplo, esse aqui, o fator de correção é 240 para 180. E esse aqui, o fator de correção é 420 para 330. O que deu maior fração aí, ele é o maior resultado. Que eu posso eventualmente simplificar, né? Por exemplo, aqui ambos são simplificáveis por 3, né? Aqui, ó, 3 vezes 8 é 24 e 3 vezes 6, ó, ficou mais bonito. E até dá para simplificar. Fica em cima dá por 2, que é 4, embaixo dá por 2, que é 3. Então é 4 terços. E aqui, se eu simplificar, deixa eu ver, por 3... Por 6 não dá, né? Mas por 3 dá. Por 6 daria 7. Então, por 3 vai dar o 14. Né? Isso aí, perfeito, 14. E aqui 11. Então, eu tenho 4 terços ou 14 sobre 11. Posso dividir, eu posso fazer aquela técnica de multiplicar assim que a gente aprendeu, não foi? Ó? 44. E aqui, como 44 é maior do que o 42, esse 4 terços é um valor maior, né? Então, aqui teve o maior aumento percentual, no caso 1. Tá bom? Comparando só os fatores de correção, usando técnica de comparação e fração, né? A gente conseguiu eliminar todos por todas as outras porque estava reduzindo no lugar de aumentar. As únicas duas que acontecem aumento é essa. E a primeira é que tem maior aumento. E o gabarito dessa questão é a letra A de amor, tá bom?